Olá, queridos, boa tarde, a graça e a paz do Senhor. Que bom estarmos juntos, mais um final de semana, mais um domingo. Deus preparou esse dia tão especial e eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter um tempo maravilhoso na presença de Deus. Eu sou o pastor Nelson, nós somos a Igreja Videira, andamos aqui em Angola, debaixo da cobertura do apóstolo Elias, da Igreja AMC, Assembleia Ministerial Cristã. Somos uma família de igrejas que temos um único objetivo: estabelecer o reino de Deus, pregar a palavra do Senhor. E você é muito bem-vindo para estar conosco aqui ao longo do nosso culto. Quero desejar a você um culto abençoado, poderoso, cheio de paz, de vida, de unção. Você vai desfrutar de um louvor maravilhoso, de um ambiente de palavra. Vai ser uma grande bênção. Você vai ter a oportunidade de ouvir uma palavra de oferta. Deus vai ministrar a sua vida no nome de Jesus, amém? Seja muito bem-vindo. E eu gostaria de avisar você para que você nos seguisse nas nossas redes sociais. Se você ainda não fez sua inscrição no canal do YouTube, faça, compartilhe também, e outras pessoas vão ser abençoadas em nome de Jesus, amém? Eu quero ler um texto com você na abertura do nosso culto. Quero que você gere uma expectativa no seu coração. No livro de João, capítulo 5, versículo 2. João 5, 2. Você sabe que a forma como você prepara o seu coração para algo é muito relevante, né? Há uma preparação para você ir para um shopping, há uma preparação para um casamento, e deve haver uma preparação do nosso coração para cultuarmos a Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor. No livro de João, capítulo 5, versículo 2, diz assim: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Versículo 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos, esperavam um movimento das águas. Era um local onde o anjo movimentava a água e a pessoa que mergulhasse naquele lugar, naquele tanque, era curado. Havia muitas pessoas, como nós lemos aqui, pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. E no versículo 5, conta a história de um homem. Não fala o nome dele, mas diz que era um paralítico que estava ali 38 anos. Que coisa impressionante. 38 anos ele estava ali. Ele estava fazendo o quê? No versículo 6 diz: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Que coisa, aquele homem estava aguardando há 38 anos a cura. E, de repente, ele tem uma experiência com Jesus. Jesus chega até aquele lugar e pergunta para ele: você quer ser curado? Versículo 8 diz assim: então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isto aconteceu num sábado. Nós podemos ter muitas lições disso aqui. O homem estava esperando um milagre, ele estava aguardando um milagre. Talvez você está há muito tempo aguardando um milagre. Aquele homem ficou há 38 anos. Isso nos fala de alguém que não desiste, de alguém que insiste naquilo que é um objetivo. Talvez você tenha pensado em desistir. Quer dizer a você hoje: não desista, insista naquilo que é a promessa de Deus para você, aquilo que é a promessa de Deus para a sua vida. Jesus estava interessado em satisfazer o coração daquele homem. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Jesus quer satisfazer o coração, o desejo do seu coração nessa tarde. O que você precisa? Qual que é a cura? Qual o milagre? Qual que é a experiência? Qual o renovo da sua mente que você precisa? O Senhor Jesus está aqui, está disponível para oferecer isso a você. Em nome de Jesus, receba tudo que Deus tem para você através do louvor, das nossas adorações. Será um ambiente profético, amém? Pai, nós consagramos esse culto, esse ambiente, consagramos o tempo de louvor. Todo o ambiente será um ambiente cheio da presença e da glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe, fique de pé onde você está. Vamos louvar juntos ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, como nós estamos felizes por estar aqui hoje,
nesse culto maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai ser muito tocado por Jesus. Nós vamos louvar o nome do Senhor, amém? Vamos lá. Aleluia, amém. 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 Mais uma vez, aleluia. Aleluia, amém. 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 Nós te adoramos. Nós te adoramos. Adoramos. Aleluia, amém. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Aleluia, amém. Diga assim, ó. Ai, minha vida se não fosse Deus. Ai, minha vida se não fosse Deus. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Ai, minha vida se não fosse Deus. Ai, minha vida se não fosse Deus. Aleluia, amém. Vamos dizer. Ai, minha casa se não fosse Deus. Ai, minha casa se não fosse Deus. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Aleluia, amém. Ai, minha vida se não fosse Deus. Ai, minha vida se não fosse Deus. Aleluia, amém. Aleluia, oh, aleluia, amém. Amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Se não fosse Deus, ai, minha vida se não fosse Deus. Aleluia, amém. Aleluia, nós te adoramos. Nós te adoramos. Aleluia, amém. Pela última vez. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Oh, aleluia. Seja louvado, Senhor. O nome de Jesus é poderoso. Aleluia, Jesus.
vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Lutamos com armas de fé, nada irá resistir enquanto adoramos. E em meio às tribulações, vitorioso é, na tempestade estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é,
Jesus. Coloque as mãos sobre o seu coração agora. Deixe que a presença do Espírito Santo te envolva. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela sua presença que está aqui, alcançando os nossos corações e o coração de cada um dos irmãos que está em casa. Nós liberamos a unção do Espírito sobre a nossa igreja. Liberamos a unção do Espírito sobre as nossas casas. Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvor poderoso, cheio de vida de Deus. Que bom. Aleluia. Eu espero que você tenha sido cheio do Espírito Santo. E agora nós vamos ofertar na casa do Senhor. E eu gostaria que você ouvisse, prestasse atenção nessa palavra, porque oferta também é uma expressão de culto. Vai aparecer no rodapé o endereço do banco. Você pode, através do IBAN, abençoar a obra de Deus. Se o Senhor assim mover o teu coração, você que faz parte da Igreja Videira, seja fiel nos vossos dízimos, nas vossas ofertas. Isso é um privilégio. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 3, diz assim: Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Versículo 4, reunindo-se uma grande multidão, vindo a Jesus, gente de várias cidades, e ele contou esta parábola. Aqui Jesus conta a parábola do semeador. Interessante que o texto anterior diz que algumas mulheres elas estavam ali sustentando o ministério de Jesus. O que levou essas mulheres a sustentar o ministério de Jesus? Experiência. Elas tiveram uma experiência com o Senhor e, ao terem experiências com Deus, elas perceberam que ofertar, sustentar o ministério de Jesus fazia parte do chamado da vida delas. Quem é que deve dizimar? Quem deve ofertar? Todos que tiveram uma experiência com Deus. Pastor, mas eu não sinto no meu coração. Talvez você deva orar acerca disso. Porque todos que têm uma experiência com Deus têm o coração inclinado para sustentar a obra de Deus, para viabilizar a obra de Deus, a pregação do Evangelho da graça. E você é muito bem-vindo, assim como essas mulheres. Depois de terem uma experiência com o Senhor, elas agora sustentavam o ministério de Jesus. E Jesus estava ali, uma grande multidão. Nós sonhamos com grande multidão, porque dessas multidões que o Senhor vai nos dar, virão muitos discípulos que estabelecerão o reino de Deus junto conosco. E você pode ser um instrumento de Deus, através da sua fidelidade, nas tuas ofertas, nos teus dízimos, para viabilizar esta obra tão gloriosa, esta obra tão preciosa. Seja bem-vindo, faça parte conosco desse desafio. E Jesus continua então contando a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, parte caiu à beira do caminho, parte caiu entre as pedras, parte caiu, entre os espinhos, e parte caiu em boa terra. Com certeza, essas mulheres eram boa terra. A palavra produziu vida nelas, produziu comportamentos e atitudes para sustentar a obra de Deus. Se você é boa terra, se a palavra de Deus caiu no seu coração, você pode fazer parte conosco disso, no nome de Jesus. Vamos orar pelas suas ofertas, consagrar os teus dízimos. Pai, nós oramos por todas as ofertas, ofertantes, por todos os dizimistas da casa do Senhor. Oramos pela empresa, declaramos o favor do Senhor, da onde tem sido a fonte para o sustento da família e da obra de Deus. Consagramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Você precisa ter uma expectativa aí no seu coração, Assente-se, coloque aí as coisas em ordem, que ninguém tire a sua atenção, mesmo em casa, não se distraia, onde você estiver, fique com o teu coração ligado na palavra de Deus, tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado, aleluia. E nós vamos trabalhar nesse dia sobre o estilo de vida em Canaã. Nós temos falado disso já há muito tempo, Deus tem ministrado ao nosso coração e nós começamos no domingo passado a falar sobre a questão do estilo de vida em Canaã. Ministramos a primeira palavra domingo, a segunda palavra hoje. Aí
vamos percorrer aí mais talvez 1 ou 2 semanas, ok? E dentro desse raciocínio do estilo de vida em Canaã, nós vamos ler hoje no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 7. Vai aparecer aí na sua tela, nossa equipe técnica vai colocar. 1 Crônicas 16, 7. Você pode apontar e depois você pode ler. Diz assim: foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvor ao Senhor com salmos de gratidão. Antes de entrarmos na aplicação dessa palavra, eu gostaria de orar com você, amém? Pai, nós queremos orar por esse ambiente da palavra, nós queremos consagrar, declarar que será uma palavra vinda do Senhor, do céu, e vai produzir vida no nosso coração, no nosso interior, porque a Tua palavra não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual apraz, pelo qual é enviado. A Tua palavra vai mudar a nossa mentalidade acerca de Canaã, de quem somos, da herança, das promessas do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. Então, nós vamos começar aqui a partir do versículo 7. Diz que naquele dia, então, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf. Então, estes salmos aqui é um salmo de gratidão, que faz menção dos feitos de Deus na história. É muito importante, porque você lembrar os feitos de Deus na história te remete para um nível de gratidão, de perceber o cuidado de Deus, na nossa caminhada. No versículo 15 diz: para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Olha que coisa, ele está dizendo: para sempre lembre-se da sua aliança. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus que tem compromisso com os seus filhos, Deus é um Deus que permanece fiel na sua palavra, no seu propósito, na sua promessa. Então, esta palavra começa exaltando, é um salmo de exaltação, de gratidão ao Senhor, por todo feito, pela história estabelecida sobre o povo de Israel. Tem a ver com Canaã, nós já vamos falar disso já. E nesse processo, o que Asaf declara? Que houve uma aliança de Deus. A aliança, então, nos fala de um compromisso. Versículo 16. Da aliança que fez com quem? Com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Versículo 17. Que confirmou para Jacó com um decreto e para Israel com uma aliança eterna, dizendo: que coisa maravilhosa. Então, a aliança que Deus fez, ela foi confirmada por gerações. A aliança começou em Abraão, depois ela foi testificada e confirmada em Isaque, depois ela foi confirmada em Jacó, e a partir de Jacó, esta aliança se estabeleceu sobre Judá, seu filho. Aliança do quê? A aliança de Canaã, Canaã eterna, Canaã de Deus. Nós vamos falar muito sobre isso, você vai perceber o que eu estou falando. E onde é que está registrada essa aliança? Lá no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 8, diz assim: Judá, seus irmãos louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Versículo 9, Judá é um leão novo. Olha aqui, falando de Jesus. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Versículo 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. As nações pertencem ao Filho amado, ao leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele pertencem todas as nações. Irmãos, a Bíblia é fantástico. Versículo 18. A vocês darei a terra de Canaã, e herança que possuirão.
Isso já voltando lá no livro de Crônicas, né? Nós lemos no 15, depois lemos 16, 17 e agora o versículo 18, no livro de Crônicas, diz: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Então Canaã era a herança do povo, era a herança do povo de Deus. Em Canaã, nós já falamos semana passada, nos fala então do lugar do propósito. Canaã nos fala do lugar do propósito. O propósito é o centro do coração de Deus, é a vontade expressa do Senhor. Ter um propósito nos fala de termos uma meta, nos fala de termos um objetivo, nos fala de perseguirmos um alvo e alcançarmos. Então, viver em Canaã é o propósito, é viver no propósito, é ter um estilo de vida, é ter um alvo de viver aquilo que é a vontade de Deus para a nossa geração, para a nossa existência, para esse tempo. Deus é bom, Deus é poderoso sobre isso. Então, você precisa entender, o tema é o estilo de vida em Canaã. Nós precisamos entender o que significa Canaã. Falamos já semana passada sobre isso, né? Canaã é o lugar do propósito de Deus. E no livro de Salmos 139, 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Eu acho fantástico essa expressão. Os teus dias estão escritos. E os teus dias não são dias de maldição, não são dias de castigo, não são dias de doença, não são dias de morte, são dias de vida, porque vida combina com o caráter de Deus. Os meus dias, todos eles foram escritos no teu livro, cada um deles escrito e determinado. O seu dia está determinado no livro do Senhor, no livro da vida, quando nenhum deles ainda havia. Sabe, o teu dia de amanhã não aconteceu ainda, mas já está escrito no livro de Deus, no livro da vida de Deus. Então, viver em Canaã faz parte do propósito de Deus, faz parte da vontade de Deus para a nossa existência. Canaã não é algo que nós estamos caminhando para encontrar, nós já vivemos a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus. Nós já vivemos em Canaã, porque Canaã nos fala do lugar do propósito. Propósito que Deus havia estabelecido para Abraão, como nós lemos lá no livro de Crônicas, né? A terra será dada a você, eu darei a vocês a terra de Canaã, a herança que possuirão. Então Canaã é a herança, o propósito de Deus é a herança, viver no centro do coração de Deus é a herança que nós temos. Aleluia, glorifique o nome do Senhor por isso. Então semana passada nós falamos sobre 2 pontos, falamos sobre o que significa Canaã. Canaã, então, é o lugar do propósito, como nós falamos, é a terra que Deus prometeu aos israelitas, né? E hoje é a região de Israel. Você vai perceber hoje que há um contexto profético na promessa de Deus para Abraão. Por isso que eu comecei falando sobre a importância dos feitos históricos, a importância de você entender a origem, entender os planos de Deus sendo executados dia após dia da nossa existência. Então hoje é Israel. Canaã era o lugar da promessa, terra de montanhas, terras de guerras, mas uma terra extremamente fértil. Quando eles foram lá em Canaã, precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Que coisa maravilhosa! Canaã é o lugar da promessa. Nós falamos isso no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 7, diz assim: o Senhor apareceu a Abraão, a sua descendência darei esta terra. Qual terra? Canaã, a terra que Abraão estava pisando. Lembre-se que Canaã tem a ver com o propósito de Deus. Então, se estivermos em Canaã, vivendo debaixo da promessa e do propósito de Deus, Deus está nos dando, aonde você pôr a planta dos pés, aonde você colocar as mãos. Nós vamos ler isso aqui também hoje. Deus está dando a você, toma posse de toda a sua Canaã. Sua casa é a sua Canaã, sua família é a sua Canaã, seu trabalho, a sua empresa, a obra que Deus colocou você e vinculou você é a sua Canaã. Deus deu a você, ali é o lugar do propósito, você vai ser exitoso ali no nome do Senhor Jesus. Deus então diz a Abraão: a terra que você está, vou dar a você.
Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Que coisa maravilhosa, um altar, um lugar de adoração, de expressão, de marco na vida dele. Por quê? Porque Deus então prometeu a ele Canaã e a sua descendência. Aleluia! Então Canaã é a promessa de Deus, é o lugar do propósito. Segunda parte da ministração que nós falamos na semana passada, nós falamos sobre quem é que recebeu a promessa de Canaã. Quem é que tem direito à promessa de Deus? Nós falamos sobre Abraão, né? No versículo 7, que acabamos de ler agora, o Senhor apareceu para Abraão e fez o quê? Uma promessa. Abraão era o herdeiro da promessa. No versículo 8, olha o que diz: dar-te-ei a tua descendência. Você precisa guardar essa palavra. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. Eu serei o seu Deus. Deus estava dizendo a Abraão que iria dar a ele e para toda a sua descendência. Agora, isso aqui envolve a mim e envolve a você. Não vamos ler todos os versículos, mas você pode ler depois na sua casa. No livro de Gálatas, capítulo 3, não vamos ler todo o capítulo, Gálatas 3, 29, diz assim: e se sois de Cristo, quem é de Cristo aí? Diga um amém. Você é de Cristo? Então, lembra-se que nós falamos lá no livro de Gênesis 17:8, Deus falando a Abraão que daria a ele e a toda a sua descendência por possessão a terra de Canaã, a Israel de Deus, o Israel de Deus. E agora aqui no livro de Gálatas, olha o que diz: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, se nós somos de Cristo, nós somos herdeiros dessa promessa de Abraão, esta promessa de Canaã, lugar do propósito de Deus, terra que mana leite, mel, terra produtiva, terra fértil, terra abençoada. Então, se você é de Cristo, você é herdeiro de Abraão, você tem direito a viver em Canaã, a viver a vida do propósito, na terra do propósito de Deus. Amém? Hoje, na terceira parte, lembre-se que nós estamos construindo um raciocínio. Ninguém constrói um prédio de um dia para o outro, né? Às vezes leva anos. Então nós vamos percorrer esse raciocínio por alguns domingos. Por isso que é importante você acompanhar a palavra que nós ministramos domingo passado. Acompanhar essa e as outras a seguirem, para você perceber o raciocínio completo dessa palavra. Terceiro ponto que eu quero compartilhar hoje com você é Canaã prevalecendo. Guarda isso. Quando Canaã prevalece, é um sinal de Deus da volta de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Quando Canaã prevalece, é um sinal da volta de Jesus. Irmãos, nunca se falou tanto da volta de Cristo como nós temos falado nesses dias. Nunca se almejou tanta volta de Cristo como se almejou nesse dia. Nesses dias que nós estamos vivendo. E no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 28, a palavra nos mostra um sinal sobre isso. Lembre-se que quando falarmos de Israel, nós estamos falando de Canaã, a terra da promessa. Marcos 13, 28 diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Jesus contou essa parábola da figueira, então, e aqui aponta para Israel. Canaã, nos dias de Abraão, promessa de Deus para Abraão, para todos os teus descendentes e para nós que somos de Cristo. É muito importante essas conexões, porque isso começa a dar sentido na nossa vida, isso começa a conectar o propósito eterno de Deus, porque a nossa vida não consiste num momento ou numa experiência, nós fomos criados para viver eternamente com Deus. Então o homem se perdeu, mas Deus está construindo novamente através da história este reino eterno, e Canaã tem tudo a ver com isso. Isto passa por Canaã. Nós vamos ver isso hoje dentro da palavra.
Então aqui Jesus está contando, e os ramos tornam-se verde e as folhas brotam. Então Jesus mandou fazer o quê? Olhar para a figueira. O mundo todo tem olhado para a figueira nesses dias. A figueira é um sinal profético. É um sinal geopolítico da volta de Jesus. Decisões importantes foram sendo tomadas ao longo dos nossos últimos anos, acerca de Israel, acerca da figueira que Deus está falando. Eu tive a grande oportunidade de estar em Israel. Impressionante o ambiente vivo que você percebe ali em Israel, em Jerusalém. Tive o privilégio de caminhar por ruas que Jesus caminhou. Começamos o nosso primeiro dia no Monte das Oliveiras, ali em Israel. Debruçamos na palavra de Deus, no livro de Lucas, quando Jesus olha para Jerusalém e lamenta: ó Jerusalém, porque não aproveitastes o tempo da oportunidade. Que coisa esplendorosa olhar para Jerusalém, tendo a vista que Jesus teve quando entrou em Jerusalém, em cima de um jumento, e foi ovacionado ali na sua volta. Assim nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus contou essa parábola: olhai para a figueira, vejam quando os ramos tornam verdes e começam a brotar. Então, houve um movimento, o sionismo, o movimento de Sião, onde Israel voltou para Jerusalém, para Israel. O povo que estava espalhado decidiu voltar para Sião, e isso foi por volta de 1860. Então eles decidiram voltar, porque o povo se espalhou completamente. Jerusalém foi destruída várias vezes, foi invadida várias vezes. Impressionante. Eu assisti um filme, A Cruzada, e houve uma guerra entre um rei árabe com os judeus, e eles queriam tomar Jerusalém, e no final eles fazem uma pergunta, aquele que estava guerreando por Jerusalém, ele perguntou: o que tem em Jerusalém que te traz tanta vontade de tê-la, de conquistá-la? Ele disse: nada, e continuou caminhando. Ao mesmo tempo, depois de um certo tempo, aliás, ele voltou, olhou para trás e disse: tudo. Então Jerusalém é o cerne da humanidade, o centro de todo o raciocínio, de toda a compreensão da vida do ser humano, porque ali nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, e ali foi estabelecida a nossa eternidade em Deus, que começou lá na nossa origem, quando Deus nos criou, mas se perdeu por conta do pecado. A Bíblia diz que por causa de um homem entrou o pecado na humanidade, mas por intermédio de um homem entrou a salvação. A salvação, o pecado começou no Éden, a salvação nasceu ali em Israel, em Jerusalém. Aconteceu o grande feito da eternidade, a promessa de Deus no livro de Gênesis 3,15, que iria nascer alguém, que iria ferir o calcanhar, ele iria ser ferido no calcanhar, mas esse alguém, nascido da mulher, iria esmagar a sua cabeça. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Aconteceu ali em Israel, Jerusalém. Lá atrás, Deus havia prometido a Abraão, depois confirmou esta promessa em Isaac, em Jacó, e Jacó libera uma palavra profética sobre Judá, que iria nascer aquele que iria governar sobre todas as nações. E Davi, o primeiro rei da tribo de Judá. Oh, que coisa maravilhosa! Jesus nasce da linhagem de Davi. Nós estamos debruçados sobre isso. Que coisa esplendorosa, que coisa maravilhosa. Então, esta Jerusalém, onde nós temos até hoje ali, uma série de etnias, de confusões religiosas. Impressionante você andar naquelas ruas de Jerusalém. Tem 4 tipos de etnias lá dentro. E você sabe que ali tem um feito histórico, um feito sobrenatural, coisas grandiosas para acontecer. E eu tive o privilégio de chegar perto do Monte Moriá, o Domo da Rocha, onde há uma mesquita muito importante, talvez a terceira ou uma das mesquitas mais importantes para os muçulmanos. Ali é onde Abraão levou o seu filho
Isaque para ser sacrificado, aonde foi construído o templo de Salomão, templo que Davi almejou. Davi, ele olhou para a casa dele toda arrumada, disse: poxa, não é digno que eu fique numa casa tão arrumada e Deus habita em tenda, vou construir uma casa para o Senhor. Deus falou: não, Davi, não vai ser você, vai ser o seu filho. Salomão foi o filho de Davi, usado por Deus para edificar o templo ali naquele lugar, que vai ter que ser reconstruído novamente, para se cumprir algumas profecias da palavra de Deus. Mas não vamos entrar nisso, mas está ali. E interessante, esse confronto todo, né? Essa confusão toda que existe até hoje, né? Entre os judeus, os árabes e tudo mais, e que começou lá atrás, quando Abraão não esperou a promessa de Deus, que era Isaque, acabou tendo relações com uma das concubinas, nasceu dali um filho, e todos os filhos de Abraão que nasceram, que não vieram de Sara, que não era de Sara, só foi Isaque, e ele foi levado ao Oriente, e por isso que hoje tem todo esse cenário que a gente percebe ali naquela região. Mas enfim, quero focar aqui no contexto da figueira. No ano de 1948, a ONU então declarou que Israel poderia voltar ao seu país. Agora não mais como o movimento de Sião, mais o sionismo, mas agora de uma maneira oficial. Israel pode voltar para o seu país. Iniciou um processo de guerra em 1949, então a figueira renova os seus ramos, começa o processo. 1995, a ONU decretou então que não haveria mais divisão de Jerusalém. Agora Jerusalém pertence a Israel. Glória a Deus. É o sinal que Jesus contou ali naquela parábola, e nós podemos ver isso no livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 8. Miqueias 4, 8 diz: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Miqueias aqui então, ele já estava proclamando acerca disso que foi estabelecido. A ti, ó terra do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio. Aleluia, está sendo estabelecido o primeiro domínio aqui. Glória a Deus. E segunda parte aqui, quando ele fala que ele virá no verão, né? Nós lemos no livro de Marcos, capítulo 16, 28. Ele diz que na primeira parte, os ramos se renovam, as folhas brotam. E a segunda diz: sabeis que está próximo o verão. Sabeis que está próximo o verão. O verão nos fala da volta de Jesus. Apocalipse 22, 12 diz assim: eis que venho sem demora. Está próximo o verão. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Glória a Deus por isso. Que promessa maravilhosa da parte do Senhor para nós. Olha o que Jesus disse: eis que venho sem demora. Está comigo o galardão. O galardão está comigo para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor Jesus está por vir. Aleluia. O verão está próximo. Aleluia. O verão está próximo. Aguarde o verão, está próximo o verão, e Ele está por vir neste verão. O verão está por vir, e Cristo disse lá em Apocalipse: eu estou comigo, estou levando comigo o galardão para retribuir cada um segundo as suas obras. No versículo 13 diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu quero te dizer uma coisa: o verão está próximo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para você, para que onde eu esteja, vós estejais comigo também. O verão está próximo. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos aguardando o verão. Oh, bendito és o nome do Senhor.
Glória a Deus. Ele virá para buscar os seus filhos. Ele virá para buscar os vencedores. Os vencedores receberão do Senhor o seu galardão. Aleluia. Ele há de recompensar as obras das nossas mãos. Ele há de recompensar os nossos dias de entrega, os nossos dias onde a gente abre mão dos nossos prazeres, das nossas vontades, para proclamar o evangelho da graça. O verão está próximo. Aguarde, não perca a esperança, não perca, o ímpeto. Aguarde, o verão está próximo. A figueira já está com os seus ramos reenverdecendo, as folhas com os seus brotos, e o verão está muito próximo. Jesus disse lá em Apocalipse, como lemos: eis que venho sem demora. O nosso Redentor está vindo. Ele virá para buscar os seus, para buscar a sua noiva. Oh, bendito és o nome do Senhor. Há uma recompensa debaixo dos seus braços. Ele diz: eu estou vindo para trazer o galardão como prometi. Estou levando comigo o meu galardão. Nós somos salvos pela graça, não há dúvida disso. Porém, há uma recompensa pelas obras. Deus jamais fará nula as obras das nossas mãos. Há uma recompensa eterna estabelecida por Deus, por toda obra que é feita pelas nossas mãos, para dignificar o seu nome, para honrar o seu nome. Cada noite de sono, cada dia que nós abrimos mão do nosso conforto, da nossa estabilidade natural, em função de proclamarmos o seu evangelho, a sua palavra. Oh, aleluia! Deus há de enxugar as nossas lágrimas. Tenha uma santa expectativa pelo galardão que Jesus está trazendo com Ele, porque o verão está próximo. Aleluia. Nós almejamos por esse verão, Senhor. Nós aguardamos esse verão. Nós temos uma santa expectativa. Nós cremos que o verão está próximo. Nós cremos que está próximo o dia da nossa redenção. Nós cremos que está próximo o dia de recebermos o galardão que o Senhor está trazendo para nós. Aleluia. Nós confiamos na Tua promessa e na Tua palavra. Oh, aleluia. Canaã prevalecendo é um sinal de que o verão está próximo. Tiago diz, capítulo 2, versículo 17. Tiago 2:17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, versículo 18: você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé. Sem mostrar a obra, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Nós podemos viver uma vida cristã, edificando com madeira, palha ou feno, mas o fogo provará a qualidade da obra. Mas nós podemos edificar a obra de Deus com ouro, prata e pedras preciosas. E aí nós receberemos o galardão. Quando edificarmos a casa de Deus, a obra do Senhor, como vencedores, nós receberemos o galardão que Jesus está trazendo consigo. Viva uma vida de vencedor, tenha obras. Nós fomos salvos pela graça, andamos pela fé, mas a fé sem obras é morta. Nós precisamos ter fé, mas precisamos ter obras. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão os seus povos.
o seu próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima de tristeza, de angústia, Ele enxugará dos nossos olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem se passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Quando o verão vier, todas as coisas serão feitas novas. Não haverá mais morte. Não haverá mais problema com vírus, medo, pânico. Tantas pessoas morrendo nesses dias difíceis. Sabe, por isso que nós temos que clamar pelo verão. Por isso que nós temos que aguardar com expectativa o verão. Porque quando o verão vier, aleluia, não haverá mais morte. Acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Impressionante. Abraão lá atrás, quando ouviu de Deus uma palavra, que ele deveria sair da sua casa, da sua descendência, da terra dos seus pais, e deveria ir para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Ele chegou em Canaã, esta Jerusalém, Israel, esta nova Jerusalém que nós acabamos de ler em Apocalipse, e a palavra diz que ele andou de cima a baixo aquela terra. Ele não tinha dimensão que ele estava ali estabelecendo um marco eterno. Não era só para o seu filho Isaac ou para os filhos de Isaac. Era para a descendência eterna de Deus, que foi confirmada em Abraão, depois em Isaac, depois Jacó e em Judá, sendo estabelecida em Davi, Cristo, que é um descendente de Davi. Abraão, ele só estava caminhando numa terra, mas ele estava caminhando, dando passos para marcar uma eternidade. O que nós fazemos hoje não é em vão. Assim como Abraão percorreu a terra de Canaã, nós percorremos esse mundo onde vivemos todos os dias e proclamamos a todas as pessoas à nossa volta: é possível viver em Canaã, é possível viver a promessa de Deus, é possível viver o propósito de Deus na nossa geração. Abraão, ele estava sendo usado por Deus para algo sobrenatural. Que você seja usado por Deus nesses dias para marcar algo sobrenatural, porque quando prevalece Canaã, nós estamos próximos do verão. Quando prevalece o propósito de Deus, quando o reino de Deus é estabelecido, está próximo o verão. Como é que nós estabelecemos o reino de Deus? Falando do seu amor, cumprindo o seu chamado, falando do seu propósito. Quarto e último ponto hoje. Semana que vem nós falamos sobre o quinto e o sexto e vamos assim por diante. Em Canaã, nós precisamos nos dispor. Se você vive em Canaã, você tem que ter disposição. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, o Senhor trouxe uma palavra para Josué. Meu servo Moisés é morto. Disponha-te agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. 3 coisas importantes aqui. Moisés estava morto, mas a promessa, ela não estava condicionada a Moisés. Ela foi feita debaixo de uma aliança que Deus estabeleceu sobre Abraão. A promessa não está condicionada a um homem, está condicionada à aliança que Deus estabeleceu. Você precisa guardar isso. Moisés morreu, mas a aliança de Deus é eterna. Nós vemos em Apocalipse que ainda virá a nova Jerusalém.
Segunda coisa importante aqui. O Senhor disse para Josué: disponha-te. Dispor nos fala de nos posicionar, nos fala de colocar em ordem, nos fala de alinhar o nosso coração. Moisés já está morto. Agora, quanto a você, Josué, disponha-te. Quanto a você que ouve a palavra de Deus, Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, sabe, Judá morreu, Davi ficou na história. Jesus morreu, mas ressuscitou. E a partir da sua ressurreição, agora também nós temos a eternidade, assim como Ele tem. E sabe qual que é a palavra de Deus para você hoje? É: disponha-te. Disponha-te. Posicione-se. Disponha-te. Tem um alvo. Josué capítulo 1, versículo 10 diz assim: assim Josué ordenou aos oficiais do povo. Versículo 11: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as posições. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Aqui nós estamos falando então de entrar de atravessar o Jordão. Versículo 16: então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos. Onde quer que nos enviar, iremos. Deus estava falando aqui com Josué, e Josué estava posicionando-se diante do povo. E Deus então, Josué, no caso, posiciona e diz, dê uma ordem aos oficiais, né? Percorra o acampamento, ordenem-o ao povo, que prepare tudo. Deus estava dando uma estratégia para o povo entrar, para o povo atravessar o Jordão. Lembra o que Deus falou para Josué? Disponha-te, atravesse o Jordão. Nós precisamos atravessar o Jordão. Daqui 3 dias vocês vão atravessar. Josué então proclamou essas verdades ao povo, e o povo diz: nós vamos fazer tudo que você nos ordenar. Josué capítulo 3, olha que coisa, versículo 3, Josué 3:3. E deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham distância de cerca de 90 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo vocês saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Que coisa maravilhosa. Versículo 11. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Que coisa impressionante. O Senhor falando que iria acontecer um milagre aqui quando eles entrassem no Jordão. Assim como foi lá com Moisés no Mar Vermelho, iria acontecer o mesmo milagre aqui no Rio Jordão. Olha o que Deus falou para Josué: disponha-te, atravesse o Jordão. Sabe, em Canaã, nós precisamos entender isso. Canaã, nós precisamos nos dispor, nós precisamos atravessar o Jordão, nós precisamos nos posicionar. Se você está vivendo em Canaã, eu quero desafiar você a posicionar-se em Deus, diante do teu chamado, diante do teu propósito. A Bíblia diz que os sacerdotes então
Versículo 13, quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza então, ela foi represada, formou uma muralha. Versículo 17, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor, ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel passava, até que toda a nação atravessou a terra seca. Que coisa maravilhosa, que experiência maravilhosa, que experiência sobrenatural. Sabe, irmãos, nós vamos encerrar esse momento hoje da palavra, orando juntos, declarando que nosso estilo de vida em Canaã é de não pararmos, é de nos dispormos e continuarmos a nossa caminhada, avançando, cumprindo o propósito que Deus estabeleceu sobre nós. Nós vamos orar agora e eu gostaria de estimular você a perseverar em Deus. No livro de Marcos 13, 29 diz, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem tudo que isto aconteça. Nesta geração, eu creio, nós podemos experimentar e viver a volta de Cristo, a nova Jerusalém sendo estabelecida por Deus. Eu quero orar por você agora. Steve, aumente aí o som. Vamos orar agora. O estilo de vida em Canaã é um estilo de vida maravilhoso. Você deve almejar isso. Você deve sonhar com isso. Não sei como é que você está vivendo em Canaã, mas eu quero que você mude a sua mentalidade. Canaã é o lugar do propósito. Se você está achando aí que a sua vida está muito ruim, sua vida está muito distante, sabe, você não tem brilho, não tem paz, não tem alegria, sabe, quero desafiar você a convergir o seu coração para aquilo que é a expectativa de Deus para você. Vive em Canaã segundo o propósito do Senhor. Amém? Pai, nós oramos agora. Oramos com muita alegria no nosso coração por esse dia tão especial, por esse momento tão especial. Pai, nós declaramos que nossa vida é em Canaã, é no lugar do propósito, é no centro da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração, para que possamos viver o estilo de vida em Canaã, segundo a Tua promessa, aguardando o Senhor Jesus, o noivo, o marido vir buscar a sua noiva nos ares, aleluia, aonde seremos recompensados, porque Ele disse que está trazendo consigo o seu galardão, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, Deus te abençoe. Foi um prazer enorme estar com você nesse culto maravilhoso. Quero reiterar para que você nos siga nas redes sociais, esteja conosco. Teremos uma semana cheia de novidades para você, coisas maravilhosas irão acontecer. Fique atento ao Instagram, ao Facebook, ao nosso canal no YouTube, Vim Angola TV. E também ao nosso site. Estamos com um site novo, cara nova, muitas informações maravilhosas, www.vinhangola.com. Lá tem muitas coisas interessantes, você vai ser edificado também. Que bênção! Hoje nós tivemos o nosso Domingo Kids, foi maravilhoso. E eu tenho certeza que virá muitas novidades também para as nossas crianças. Teremos evento de mulheres essa semana, coisas do céu para você. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Lembre-se de uma coisa, Jesus ama muito você e por causa disso eu também amo você. Deus te abençoe.